Olá, pessoal. Esse momento a gente vai tirar para poder fazer alguns esclarecimentos em relação à disciplina de metodologia da pesquisa, já que a gente está na etapa de planejamento da pesquisa. A gente pediu inicialmente que se fizesse o planejamento através desse quadro, com alguns pontos específicos, e a partir desse quadro a gente operacionalizasse a pesquisa e fosse fazendo a coleta de dados segundo o que vocês fossem encontrando lá na plataforma do Periódicos CAPES, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo para que a gente pudesse iniciar a concepção de como preencher esse quadro, certo? Eu peguei o exemplo aqui da pesquisa do Hugo e do Ivan, né, que vai ser na área ambiental, tá? Então, pensei em um tema que é atual, que a gente pode aqui envolver uma área específica, no caso seria aí o direito ambiental, né? O Hugo e o Ivan demonstraram aí interesse em falar sobre algo voltado para o meio ambiente, algo voltado para a sustentabilidade, né? Sendo que a gente tem que pensar que vocês são da área do direito, tá? Então, os trabalhos que vocês vão desenvolver é interessante que estejam ligados ao direito em algum ponto, tá? Então, o que é que ele pode relacionar aqui em termos de sustentabilidade e o direito, né? A gente tem uma área do direito que é o direito ambiental, tá? Então, a gente começa aqui a fazer o planejamento da pesquisa, justamente fazendo o delineamento dessa pesquisa, tá? Então, eu peguei aqui para falar um pouco sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ó, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, acredito que vocês vão fazer uma disciplina que é Meio Ambiente e Sustentabilidade, que é um tema transversal, é um tema que é importante para todas as áreas, tá? E nessa disciplina a gente sabe que para a sustentabilidade hoje a gente vem trabalhando em conjunto, né, as nações, para que se alcance esses objetivos de desenvolvimento sustentável, tá? São 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e aqui a gente pretende investigar, por exemplo, o que a literatura vem abordando sobre objetivos de desenvolvimento sustentável, né, envolvendo o direito ambiental, isso no contexto amazônico, tá? Então veja que eu já estou pensando aqui em alguns pontos específicos. Eu quero pesquisar sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, eu quero pesquisar sobre o direito ambiental e também quero pesquisar isso no contexto amazônico. Então veja que de todas as publicações que falam sobre objetivos de desenvolvimento sustentável, eu não quero todas essas publicações, nem de todas as publicações que falam sobre direito ambiental, eu também não quero todas as publicações. Eu só quero aquelas que tratam desses dois pontos em conjunto, tá? Então, por isso, a gente vai usar aqui essa palavra-chave e essa, né? Ela, and, essa daqui, tá? Lembrando lá dos operadores booleanos. E também, eu também não quero tudo sobre o direito ambiental e objetivos de desenvolvimento sustentável num contexto geral. Eu quero um contexto específico, que seria aqui o contexto da Amazônia, tá? Então, veja que meu fenômeno de interesse, no caso, a área que eu pretendo investigar seria de direito ambiental, e o problema que eu pretendo conhecer, investigar e me aprofundar seria um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, tá? O contexto seria no contexto amazônico. A partir dessas palavras-chave que vocês definem, vocês vão definir qual é o problema, tá? Então, esse aqui é o próximo passo. Nesse problema aqui, deve conter as três palavrinhas-chave que vocês definiram aqui na extração, tá? Nesses acrônimos. Então, vamos lá. Aqui a gente colocou assim, como os objetivos de desenvolvimento sustentável vêm sendo abordados na literatura do direito ambiental no contexto amazônico.
Lembrando que a gente está falando aqui de uma pesquisa bibliográfica. Então, o que a gente vai investigar vai ser o que a literatura está trazendo sobre o tema, tá? Então, o problema de vocês vai estar sempre em torno disso, né? Conhecer o panorama da literatura, o que a literatura vem trazendo sobre o tema, quais os principais pontos abordados sobre o tema. Então, a gente vai fazer perguntas, né? E que a sua pesquisa vai responder essas perguntas, tá? E assim, entendendo o que você quer investigar, qual é o propósito da sua pesquisa, você vai fazer aqui o seu título. Então, coisas que devem estar alinhados na pesquisa de vocês é o título, o problema, o objetivo, tá? E a metodologia, certo? Que aí a metodologia, a partir da definição das palavras-chave, a gente já está aqui desenhando a metodologia, certo? Vamos lá. Eu defini na planilha de vocês, no quadro de vocês, não tem essa linha aqui do objetivo, certo? Mas se vocês quiserem já acrescentar, já vai adiantar um próximo passo que vocês vão fazer, tá? Lembrando que o objetivo sempre começa com o verbo no infinitivo, tá? É uma ação, é o que você vai realizar, tá? Então pode ser conhecer, identificar, analisar, investigar, avaliar, tá? Então veja que você pode fazer aí através do uso de uma ação, né, para fazer a sua pesquisa, tá certo? Bom, feito isso aqui, né, eu trouxe como proposta aqui dentro dessa temática um título, tá? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o Direito Ambiental na Amazônia, uma revisão de literatura, tá? Então, aqui é o subtítulo, certo? Então, quando eu boto 2 pontos, o que vem em seguida é o subtítulo. Lembrando, gente, que eu já vi em vários trabalhos, né, e eu gosto muito de ressaltar isso, título não tem ponto final, tá? Então, se vocês encontrarem um título com ponto final, tá errado, certo? Então, título, você coloca aqui o título e aqui no finalzinho você não coloca um ponto, tá? Certo? Isso é errado. Então, título não tem ponto, tá? Então, feito o planejamento, né? Vocês podem fazer a conversão. Aqui a conversão de palavras vai ser do mesmo jeito. Eu pedi para que vocês colocassem sinônimos, porque em uma pesquisa mais ampliada, você precisa identificar esses sinônimos para conhecer de fato o panorama dessa literatura, tá? Mas aqui a gente vai fazer uma coisa mais simples. Então, aqui, fez a extração, né? Se vocês fizerem o teste e encontrarem com essas palavras, né, o teu portfólio, né? Não tem problema, vocês podem deixar a mesma palavra aqui. Mas o que que acontece? Por exemplo, se vocês colocassem aqui um nome mais específico, por exemplo, direito ambiental, mas quando chegasse lá no teu problema, por exemplo, tivesse aqui também ambiental, então ambiental com ambiental ia fazer um cruzamento aqui que talvez não se encontrasse resultados, tá? Então aí a gente usaria aqui só o direito e não usaria o ambiental, por exemplo, tá? E tem também algumas pesquisas em que você precisa colocar aqui contexto em relação à conversão de palavras, né? Você vai fazer lá a busca, você coloca 2 palavras e você já encontra ali um portfólio de investigação. E se você restringir colocando o contexto, você não encontra nenhum resultado. Então, deixem em aberto para que se faça uma avaliação mais ampliada, tá? Então, tem alguns que aqui vocês vão deixar em branco e não precisa preencher, tá? Você colocou as 3 palavras, chegou lá, não deu nenhum resultado, mas se você colocou aqui 2 palavras e deu resultado, você pode deixar o contexto em branco, certo? Então, aqui continua sendo assim. Se vocês fizessem essa pesquisa mais ampliada, com sinônimos, seria até interessante colocar aqui, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, você pode encontrar também ODS, tá? Então, outra palavrinha aqui que é igual, né, que tem o mesmo resultado, é ODS. Então, se você pesquisar ODS, você vai encontrar tudo sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
E se você pesquisar Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também vai encontrar, tá? Então, aqui você poderia colocar ou, né? São sinônimos, certo? Então, poderia colocar aqui ou, tá? Bom, direito ambiental, acredito que não tem sinônimo, é isso mesmo, né? E aqui Amazônia, Amazônia mesmo, tá? Então, quem está preenchendo o quadro vai fazer dessa forma. Aqui na construção da string vai ser aquele resultado que vai dar lá na pesquisa, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente vai operacionalizar essa pesquisa aqui, tá? Então, vamos lá. Vou abrir aqui o periódicos CAPES, certo? Aqui no periódicos CAPES, a gente tem o campo de busca, tá? Quando vocês entram aqui, vocês vêm aqui em acervo, buscar por assunto, né? Aqui vocês vão clicar em busca avançada e vai abrir essa caixinha aqui com vários campos, né? Tem o primeiro campo e o segundo campo. A primeira palavra vocês vão colocar aqui nesse primeiro campo, né? A segunda palavra aqui no segundo campo, a terceira palavra aqui no terceiro campo, tá? Vejam que aqui a gente tem em que você quer buscar por essa palavra. Você quer buscar no título, você quer buscar no autor, no assunto, tá? Ou qualquer um desses campos que busque pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? Então aqui a gente deixa em qualquer campo mesmo, certo? Então, em qualquer campo que contém essa palavrinha aqui. E veja que a gente tem os operadores booleanos aqui. Como a gente está numa plataforma brasileira, que é a CAPES, ela já traz esses operadores em português, tá? Então não vai ser o AND, vai ser o I, não vai ser o OR, vai ser o OU, não vai ser o NOT, vai ser o não, tá? Então, se vocês quiserem fazer a combinação usando o I, o OU ou não, vocês podem fazer assim, fazendo a combinação também, tá? No caso aqui, eu vou usar essas três palavras e eu vou intercalar elas apenas com o I, tá? Então, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Direito Ambiental e Amazônia, tá? E se eu quisesse também, eu poderia restringir aqui em qualquer um dos campos. Ah, eu só quero Amazônia se tiver no título. Ah, eu posso pesquisar no assunto, né? Então, a gente poderia restringir também. Não é o caso aqui, eu estou pesquisando em todos os campos, tá? Aí eu faço a minha busca. Feito a busca, né? Veja que aqui é a minha string de pesquisa, ó. Qualquer campo que contém Objetivo de Desenvolvimento Sustentável e qualquer campo que contém Direito Ambiental e qualquer campo que contém Amazônia, tá? Então, isso aqui é que vai ser a minha string de busca, tá? Aí vocês vêm para cá, seleciona e cola lá no quadrozinho, certo? Vem pra cá e cola aqui. Quando você colar aqui, vai vir essas caixinhas aqui. Você pode clicar nessa caixinha aqui embaixo do Ctrl e colar apenas. Vou desfazer aqui. Você pode colar apenas formato, sem formatação. Ele traz assim, tá? Aí você vai fazer o quê? Vai arrumar, né? Vai arrumar aqui tudo bem bonitinho. Eu não quero trabalho troncho, não. Quero tudo bem arrumadinho, certo? Então, vai trazer tudo para cá. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as outras também, né? Só vou buscar aqui assim. Pronto. E assim, né, vocês conseguem deixar a string aqui. Se quiser também colocar em negrito, aí fica a critério de vocês, né? Mas já trazendo esse aqui, para mim já acaba sendo o suficiente, certo? E contém, ficou faltando aqui a última, que é Amazônia. Amazônia, certo? Eu vou botar aqui negrito. Pronto.
a string de busca de vocês é essa, tá? Por que que eu peço para coloque aqui a string de busca? Para eu saber quais foram as palavras-chave que vocês usaram, qual foi o operador booleano que vocês colocaram, tá? E que a gente possa aqui entender o condicionamento da pesquisa de vocês para alcançar determinados resultados, certo? Aí voltando aqui, quando a gente baixa um pouquinho, ele tem aqui 12 resultados. Esses 12 resultados aqui, ele poderia ficar pegando de um por um para colocar lá na planilha, né? Poderiam vir mais resultados, poderiam vir menos resultados, tá? Então, cada um eu estou orientando, olha, aqui já está uma quantidade boa, ó, pode fazer dessa forma, né? Que aí a gente vai condicionando vocês, tá? O que que vocês vão fazer a partir de aqui, quando vocês extraírem esses dados, tá? Vocês vão fazer a leitura do título, do resumo e das palavras-chave para poder entender esse contexto de cada artigo e fazer aí o resuminho de vocês, tá? Então, vocês precisam saber pelo menos as principais informações desses trabalhos, tá? Veja que a CAPES, quem já andou fuçando aqui na CAPES e conhecendo um pouco mais dessa plataforma, ela já traz aqui muitos dados consolidados, que nem precisaria, por exemplo, você fazer um tratamento mais aprofundado. No entanto, o que que a gente aconselha fazer a extração desses dados e fazer a análise de cada um? Porque há alguns trabalhos que podem vir aqui nos resultados que não está alinhado com a sua pesquisa, que aí veio por causa de uma palavra ou outra, mas que ele não está alinhado com o que você está buscando. Então, se você se basear somente com os dados consolidados que tem aqui, pode ser que você erre em relação à sua análise, tá? Então, por isso que eu peço para que vocês tirem as informações daqui e coloquem lá na plataforma, tá bom? Vamos lá. Para fazer a extração, ontem eu estava mostrando para vocês um aplicativo que é o Mendeley, né? Você pode ter o Mendeley na versão web e pode ter o Mendeley na versão desktop, que é aquela que você instala no seu computador, tá? Então, vamos começar aqui fazendo a extração dos metadados desses artigos, tá? O que são esses metadados, professora? Os metadados são as principais informações dos artigos, como o título, autor, o resumo, as palavras-chave, a revista que foi publicado, a edição dessa revista, o número das páginas desses trabalhos, tá? Então, são as principais informações trazidas dos trabalhos, tá? Vamos lá. Se vocês olharem aqui na pesquisa de vocês, nesse caso aqui só tem artigos. Então, tá ok, é o que eu quero mesmo. No caso, se tivesse mais trabalhos aqui, vocês iam clicar aqui em artigos para que ele selecionasse somente os artigos, tá? E veja que ele já traz alguns pontos que você pode, inclusive, trazer para o seu trabalho, como, por exemplo, quais são os principais assuntos que são abordados, né? Aí é que você pode ter uma série de assuntos abordados nesses trabalhos e já ter em mente algo para se comentar e para se falar na sua pesquisa, tá? O período, né? A gente tem aqui de 2023 a 2020. Então, se pensar num contexto de direito ambiental na Amazônia e objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente tem pesquisas que remontam desde 2003 até o ano de 2020, com discussões voltadas para essa temática, né? Idioma. Então, quais são os principais idiomas que tratam sobre esse assunto, né? A gente tem aqui publicações em inglês, tem publicações em português e apenas uma publicação em espanhol, tá? Então, a gente pode inclusive falar que hoje os trabalhos são publicados, a maioria deles em inglês, e vocês podem justificar justamente por ser uma língua universal que é reconhecida mundialmente e que facilita a identificação, inclusive, desses trabalhos para que eles sejam citados
em outros contextos, tá? Então veja que hoje é importante que se façam publicações em inglês, né, mesmo sendo trabalhos nacionais, justamente para que a gente possa fazer uma difusão em relação a esses trabalhos, tá? E possa levar ele para que outras pessoas em outros países também possam conhecer sobre essas pesquisas que estão sendo desenvolvidas, tá? Então aqui a gente tem também, olha, quais são os principais periódicos, né? Os títulos desses periódicos, tá? Deixa eu só baixar aqui um pouquinho mais, certo? Aí tem essas informações, tá bom? Aí, voltando para cá, eu vou fazer a extração desses 12 trabalhos. Então, aqui já está selecionado 12 de 12, né? Então, se quisesse colocar no máximo, só clicar aqui, ele vai tentar trazer o máximo de textos na mesma página, né? Se tiver mais do que 50, lembrar que vai ter uma segunda página, vai ter essa e outra, né? Mas até 50 ele traz na mesma página, tá? Então, eu vou selecionar todos, certo? Vou clicar aqui nesses três pontinhos. Lembrando que os três pontinhos é alinhado aqui nesse primeiro, tá? Vem no primeiro, clica nos três pontinhos e ele tem esses formatos de extração, certo? Tem no formato BibTeX, tem no formato RIS, tem no RefWorks, no EndNote, né? Que são alguns gerenciadores de referências e alguns modelos, né, de textos de referências, justamente contemplando esses metadados, essa estrutura de metadados, tá? Então, essas listas de referências têm vários tipos, né? E para cada um ele vai ter aqui a sua extensão, tá certo? Eu aconselhei que vocês baixassem no formato RIS, porque o formato RIS ele acaba sendo de uma certa forma aceito em qualquer um dos gerenciadores de referência. Apesar de a gente estar usando o Mendeley, há outros gerenciadores de referências, tá? No entanto, a gente vai usar o Mendeley. Mas, por exemplo, o EndNote é outro gerenciador de referência, né? A gente tem aí o Zotero também, que é um gerenciador de referências, e podem ter outros também, mas esses são os mais utilizados, tá? E a gente está usando aqui o Mendeley. Bom, clicou aqui, ficou azulzinho, vem para cá, ó, download, tá? Quando você clicar em download, ele vai baixar o arquivo, certo? E vocês escolhem o local do computador de vocês, que vocês estão aí trabalhando. Eu estou salvando aqui na área de trabalho para facilitar, porque eu já tenho aqui o acesso mais rápido, tá? Eu vou botar aqui na frente Hugo, Ivan e o nome do arquivo, certo? Ok, vou baixar. E ele baixou aqui, tá? Vai estar na minha área de trabalho. Agora, qual vai ser o próximo passo? Próximo passo é ir lá no gerenciador de referências para poder fazer aqui a conversão desses trabalhos lá para o gerenciador, tá? Então, eu já estou com o meu gerenciador aqui aberto, certo? Aqui no meu gerenciador de referências, esse aqui é da versão desktop, tá? No meu caso, eu já tenho muita coisa, certo? Por isso tá aparecendo aqui um monte de coisa. Um de vocês, provavelmente, na primeira vez que vocês vão abrir, vai aparecer em branco, tá? Tem duas formas que você pode usar aqui. Você pode usar apenas para você utilizar. Você pode também compartilhar com alguém. Então, você pode criar um grupo e compartilhar, né, esse grupo com outras pessoas. E nesse grupo, vocês podem fazer aqui o compartilhamento desses trabalhos, certo? Aqui, por exemplo, eu venho para cá, eu orientei vocês que criassem, né, nessa parte de coleções, uma pastinha com o nome de vocês. Eu vou botar aqui artigo Hugo Ivan, certo? Dá um enter, ele já vai aparecer aqui em cima, né? Ó, artigo Hugo Ivan, tá certo?
Se eu clicar aqui, ó, acabei de criar, não tem nada, não tem nenhum documento, certo? Então, isso aqui vai facilitar para que vocês possam desenvolver outras pesquisas, por exemplo, e possam separar os documentos que vocês estão usando em cada uma delas, tá? Então, aqui eu tenho outras, não, aqui já são, alguns trabalhos foram colocados nesse daqui, aqui eu já vou ter outros trabalhos que já estão nesse contexto daqui, tá? Então, cada pastazinha eu vou ter aqui um contexto, né? E vou ter os artigos relacionados àquela pesquisa, tá? E assim a gente consegue fazer a integração desse software aqui com o Word. E quando vocês começarem a escrever, citar e referenciar, vai facilitar, né, para que vocês sigam aí as normas da ABNT, tá? E se por um acaso tiver o interesse de publicar em outros periódicos, né, em revistas internacionais ou nacionais, que tem uma outra normalização, né, que existem vários tipos de normalizações, vocês podem colocar aquele tipo de normalização e ele já vai automaticamente organizar todas as suas citações e todas as suas referências, tá? Então a gente aconselha aqui que vocês usem o software, né, para não ficar fazendo erros inadequados, erros durante a escrita do texto, que são coisas bestas que hoje a gente já consegue organizar automaticamente, tá? Então, para trazer aqueles trabalhozinhos, eu vou clicar aqui em adicionar, tá? Importar, que é esse terceiro, e vou vir aqui para o RIS, né? Que é aquele formato que a gente baixou, tá? Aí ele vai perguntar onde é que tá esse trabalho. Ó, tá na área de trabalho. Eu salvei com o nome de Hugo Ivan, né? E vou abrir aqui, tá certo? E vou importar. Quando vocês importarem, ó, ele já fez aqui a importação. Ele vai trazer e vai deixar lá na área geral. Ele não vai colocar já diretamente aqui na pasta. Então, você vem aqui em todas as referências e vai selecionar, ó, tem até a datazinha aqui, ó, data e horário, certo? Eu vou selecionar todas essas pesquisas aqui que eu acabei de importar e vou levar para a pastazinha do Hugo e do Ivan, certo? Aqui embaixo, veja que aparece aqui a quantidade de documentos que eu selecionei e vocês podem, inclusive, conferir, né, se é realmente essa quantidade. E ele vai perguntar o que que você quer fazer, né? Você vai querer fazer uma marcação como favorito, né? Você vai querer exportar, né? E ele já dá aqui outros formatos, né? Você vai querer organizar esses trabalhos, tá? A priori, eu vou aqui organizar. Eu vou adicionar para a coleção que vai ter aqui o nome do Hugo e do Ivan, tá? Vim para cá, adicionei e quando eu clicar aqui na pasta de Hugo e Ivan, vai aparecer só os trabalhozinhos, né, que ele vai usar para a pesquisa dele, tá? Então, veja que aqui ele já traz alguns dados a priori dessas pesquisas, certo? Cada um desses trabalhos, ele vai ter os metadados trazidos para cá, que foram disponibilizados pela CAPES, tá? Então, se clicar aqui no primeiro, ele vai trazer o título, os autores, no caso aqui são dois autores, né? Tem o M. Bertoldi e tem o A. Damasceno, tá? A escrita do nome dos autores é sempre sobrenome e nome, né? Aí pode ser o nome abreviado, pode ser por extenso, mas a maioria deles, né, eles trazem abreviações para o nome. E o sobrenome, ele está sempre escrito assim, certo? De forma por extenso, tá? Então, se você clicar em cima, inclusive, se for o caso, precisar formatar, vocês podem clicar aqui e ajustar, tá certo? Ah, precisa ajustar aqui o título. Pode clicar aqui também e ajustar o título, né? Porque às vezes o título que traz para cá não está de acordo com o documento. Aí vocês podem também ajustar. Ah, mas o título aqui está em caixa alta. Quando você leva para as referências, vai ficar assim.
e fica incorreto, vocês podem já ajustar aqui também, colocar apenas as iniciais em letra maiúscula, né? Aqui, inclusive, ele já diz assim, ó, buscar o PDF. Você pode clicar aqui e ele baixa o PDF para você, tá? Teve uma aluna que tentou fazer isso de casa e não conseguiu. Muito provavelmente não estava logado lá na base da CAPES, tá? Então, tenta ficar logado sempre que for fazer essas atividades, tá? Aí veja que ele aqui trouxe o PDF para mim. Olha, eu tenho o PDF do documento, tá? Bom, gente, o que que aconteceu? Quando a gente clicou lá no DOI para ele trazer a atualização do artigo, ele trouxe para cá a atualização de um outro artigo. Isso acontece quando, por exemplo, você pede para publicar num periódico e às vezes você manda para mais de um, que não é correto, mas acontece. E depois você vai ter que excluir uma publicação. Então, aquele DOI disponível ele pode ser direcionado para um outro trabalho. Ou mesmo pode também acontecer erros de cadastro, tá? Então, nesse caso aqui, quando você clica no DOI desse documento, é até interessante acontecer isso para que vocês saibam que também existe essa situação, tá? Ele trouxe aqui outro documento, a arrecadação, né, de bem vago, sendo que a gente estava precisando sobre a biodiversidade, tá? Então, ele trouxe aqui os dados, os metadados, né, de um outro artigo. Então, a gente pode aqui, para que isso não aconteça, né, eu vou aqui excluir esse trabalho, tá? Vem aqui embaixo em delete, pronto, deletei o trabalho e eu vou incluí-lo novamente, tá? Então, aqui a gente vai aprender uma nova forma de inclusão além da planilha, né? Vocês podem incluir documentos que tem no seu computador. Então, vem aqui em adicionar arquivos do computador e eu salvei aqui como Bertoldi Damasceno, que é o sobrenome dos autores, tá? O que que eu fiz? Eu fui na web, vim aqui, pesquisei sobre o trabalho, né? Coloquei o título, saiu o título no Google Acadêmico. Quando eu cliquei aqui, ele foi direcionado para a página. Eu fiz o download do arquivo, né, no computador e faço aqui a submissão no Mendeley. Sendo que quando eu puxo para o Mendeley, ele continua trazendo aqui o metadado relacionado ao outro trabalho, justamente por causa do DOI, tá? Então, para que isso não aconteça, eu sugiro que, se acontecer com algum de vocês, vocês tirem o DOI daqui, para que ele não possa aqui influenciar nos metadados do trabalho, tá? Então, quando você clica aqui duas vezes, ele vai abrir o documento para vocês, né? Como aconteceu esse caso aqui, eu vou atualizar os metadados desse trabalho, tá? Então, inicialmente seria esses dados aqui, né? Ah, vou só copiar aqui e colar lá o título. Copiei o título, vou colocar aqui. Os autores, vou copiar aqui também. Copiei e vou atualizar aqui, tá? Você coloca o nome do primeiro autor, dá um enter, coloca o nome do segundo autor. Então, quando você clicar aqui fora, ele já vai colocar dentro da norma, tá? Perdão, aqui você vai colocar os autores, sobrenome na frente, Bertoldi, e Maria, Damasceno, vírgula, e a Adria, tá? E ele vai colocar dentro das normas. A revista é essa mesmo, né? Revista de Direito da Cidade, Revista de Direito da Cidade, publicação foi em 2020. Onde é que eu vejo isso, professora? Aqui tem todas as informações, ó. Volume 12, número 4, ISSN da revista, número de página, tá? Então, aqui, se você clicar nessas informações, você tem o nome da revista, tem o ano de publicação, né? Aqui nós temos, ó, o trabalho, o volume, né? Tem todas as informações referentes ao artigo, tá? Aí vocês vão colocar a página da 2026, né? 2.600 até a 2.622, tá?
qual é o volume, volume 12, qual é aqui a edição, é a 4, tá? Então faz essas atualizações aqui, beleza? Clicou aqui fora e já tem aqui as atualizações. O abstract, que é o resumo, pode copiar aqui também, cola lá, resumo, apagar aqui esse resumo, colar o outro. E se quiser colocar aqui as palavras-chave também, né, vocês podem colocar, certo? Clicar aqui e adicionar. Ó, conservação, biodiversidade. As palavras-chave elas são separadas sempre por ponto ou ponto e vírgula, tá? Depende muito da norma. Aqui, se quisesse adicionar mais uma tag, conservação, ARPA, IPCO, e aqui em princípio tem até muitas palavras-chave. Geralmente é no máximo 5. Biodiversidade e solidariedade internacional. Também tá dando um, não foi? 1, 2, 3, 4, 5. ARPA. Ah, já tem ali ARPA. Conservação, governança, ARPDCO, princípio de responsabilidade. Faltando isso aqui. Tem as palavras-chave, tá? O documento, né, que você baixou e submeteu aqui, tá? E as informações aqui de endereço, URL. Se quiser adicionar aqui a URL é o endereço aqui. Pode pegar aqui o endereço e colocar aqui, ó. Que aí facilita para você encontrar depois, tá? Então, se você quiser clicar no link, clica aqui e já vai direto para o arquivo onde ele está salvo, tá bom? Bom, feito isso, né? Fechei aqui, vou fechar aqui o arquivo e volto para cá, tá? Então, eu tenho meus documentos todos aqui. Agora, vem as informações relativas a como você vai colocar lá para a planilha, né? De uma forma mais automatizada, tá? Usando planilhas eletrônicas. Vocês podem aqui extrair esses dados, exportar para um formato de planilhas eletrônicas, tá? Para isso, você vai selecionar tudo. Quando selecionar, você vem aqui em arquivo, exportar, e vocês vão exportar nesse do meio, formato XML, tá? Esse formato XML, eu vou salvar aqui o Hugo, underline, na área de trabalho também para facilitar para eu achar, tá bom? Mas podem salvar de acordo com vocês acham mais fácil no computador de vocês. Feito isso, vocês vêm para cá. Exportou o arquivo. Agora eu vou aqui na minha área de trabalho, né? E eu vou ter o Hugo, Ivan, cadê o Hugo? Aqui, certo? É interessante que vocês fiquem com a planilha já aberta antes de abrir o arquivo, não clicar diretamente no arquivo, tá? Então, vai lá no Excel, né? Clica no seu computador, abre o Excel.
Então, quando ele estiver aberto, aí você vem para cá, né? Abrir arquivo, né? Abrir, aí vai pesquisar onde é que foi salvo, tá? Na área de trabalho, eu salvei aqui como Hugo, né? E biblioteca. E vou abrir esse arquivo. Ele vai me perguntar qual é o modelo que eu quero trazer, né, desse arquivo, como é que eu desejo abrir esse arquivo. Eu quero que ele abra no formato de tabela mesmo, que é esse primeirozinho, tá? Então, eu vou abrir no formato de tabela, aí ele vai trazer aqui para mim todo organizado, tá certo? Já com as colunazinhas separadas. Ele vai demorar um pouquinho, porque ele vai compilar esses dados, aí ele vai aqui pegar, se o trabalho ele tem 5 autores, ele vai criar uma linha para cada autor, tá? Mas aí vocês podem ir extraindo separadamente, tá? Aí ele demora um pouquinho para abrir. Enquanto ele vai abrindo, olha, já abriu aqui. Eu vou abrir aqui a tabela, planilha de dados, tá? A planilha de dados da gente, ela traz o portfólio, né, total, tudo que veio lá na pesquisa, tá? Vocês colocam o título, o autor, o ano, periódico, né? O DOI, se tiver esse número de citações, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Qual foi o país de publicação, também tem as informações lá, né? E o idioma, tá? E essas outras informações aqui, vocês para preencherem, precisa ler os trabalhos, tá? Então, para cada uma dessas linhas aqui, precisa se ler cada um desses trabalhos. A leitura que eu estou pedindo a priori é leitura do título, resumo e palavra-chave, tá? No resumo, vocês têm condições de extrair várias informações já em relação ao trabalho. Então, tem condições de extrair o método, os objetivos, os resultados também, tá bom? Então, vamos lá. Esses daqui você só consegue fazer lendo o trabalho, lendo os resumos pelo menos, né? Se não fez isso, o que tiver lá está errado, tá? Aqui seriam as informações básicas, essenciais aí, que são os metadados, né? Então veja que aqui na planilha que eu acabei de abrir, né? Ele tem aqui, por exemplo, as métricas, né, para otimização multidimensional de recursos, tá? Esse artigo aqui, ele traz 8 autores, tá? Precisa copiar os 8? Coloca os 8 lá, são 8 autores, né? Pega aqui o título, copia, cola lá, né? Então pode vir aqui, copiou, colou aqui o título original, né? Aí qual é o título em português? Coloca lá no Google Tradutor. Qual foi o ano de publicação? Aí você pode clicar aqui no ano de publicação 2017, né? Aqui são as datas, o volume, as páginas, o DOI, a revista, tá? Esse full title, né? Title, ele é a revista, o periódico, tá? Então foi publicado no Journal of Cleaning Production. Aí você vem aqui no periódico, colocar, tá? As palavras-chave ele aqui não tá trazendo, tá? Então tem que abrir o arquivo e olhar, tá? E outras informações aqui ele acaba também não trazendo, né? E vocês vão ter que olhar lá no trabalho, tá? Mas isso aqui, como você já tem o acesso pelo e-mail,
não vai ser difícil, porque vocês conseguem é, abrir através dos links lá, você já vai direto para o trabalho, tá certo? Isso aí, certo? Então, a partir disso, vocês precisam ir preenchendo isso aqui, porque eles vão ser a base da pesquisa de vocês, tá? Segundo passo, ver um a um, né, se está alinhado ou não com a pesquisa. Se está alinhado, ok, vai entrar no seu portfólio. Não está alinhado, se não tem nada a ver com o seu tema, aí você já vai colocando aqui uma cor diferente, a cor de fonte diferente, para facilitar você identificar que aquele ali não vai entrar, tá? Esse portfólio aqui vai ser o final, que vai ser aqueles que você vai levar para o seu trabalho, tá? Então, se teve aqui 20 artigos, 30, 50, 70, né, que vai entrar para a sua pesquisa, aí ele vai ficar aqui no seu portfólio, tá? Então, a priori é isso, né, para que vocês possam usar o Mendeley. Ele acabou dando um erro aqui, né? Mas para que vocês possam começar a usar o Mendeley, começar a preencher, né? Na verdade, já era para estar preenchida aqui a planilhazinha de vocês, tá? Porque a gente já está com 2 meses fazendo essa atividade, já era para vocês estar bem por dentro do tema, já tá lendo bastante sobre o tema, né? Já saber quais são os principais pontos que são abordados sobre ele, as principais contribuições do trabalho. Então, veja que vocês estão deixando muito pro último momento, né? Então, essa atividade aqui, ela não é uma atividade para fazer de um dia para o outro. É uma atividade para você parar, sentar e pesquisar e ler. Ler bastante, tá? Vocês só vão conseguir escrever se vocês começarem a ler, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? E que contribua com a pesquisa de vocês e até mais.